aqui no estoicismo, uma escola filosófica fundada por Zenão, tá? Zenão, ele ensinava no Estoa, que era uma garagem, né? Um pórtico, um lugar debaixo de uma pedra, né? Formava-se como se fosse uma garagem. Então, ele utilizava daquele local para poder ensinar. Tá? Esse local chamava Estoa, essa estrutura chamava Estoa. Por isso que o nome do movimento, né, da escola filosófica, foi conhecido como estoicismo, aqueles que aprendiam debaixo do Estoa, né, ou estudavam no Estoa. Ok? Bom, só para a gente recordar, o epicurismo ele defendia, tá, que a felicidade é a fuga da realidade, é fugir da verdade, fugir do sofrimento, fugir de tudo aquilo que causa um mal-estar. O estoicismo vai combater esse pensamento. Ele vai dizer que não é fugir da realidade. Para o estoicismo, o ser humano ele precisa entender a realidade, ele precisa vivenciar a realidade. Mais do que isso, ele precisa aceitar a realidade, ok? Então, para o estoicismo, a felicidade ela consiste na aceitação da tua realidade de vida. Vale lembrar que o epicurismo ele trazia algumas ideias, alguns conselhos que a pessoa deveria praticar para conseguir a felicidade, para buscar a felicidade. Já no estoicismo, a felicidade não é algo que deve ser buscado, mas é algo que já faz parte da nossa vida. O ser humano, ele não busca ser feliz. O ser humano, ele é feliz a partir do momento que ele vive em contentação. Quando ele está satisfeito com a tua realidade da vida. Então, a felicidade é a aceitação da tua vida, indiferente como a sua vida é. Seja ela uma vida de abundância financeira, de saúde, né? Ou seja ela uma vida de fragilidades físicas ou também de uma escassez financeira. E diferente da tua vida, para o estoicismo, nós devemos entender que tudo tem um propósito. Então, nesse caso, se a minha realidade ela aparentemente é desfavorável por falta de recursos ou por falta de saúde, isso deve fazer de mim uma pessoa mais forte, porque através dessas circunstâncias eu estou aprendendo a lidar com as dificuldades. Por isso que eu devo aceitar a minha realidade como uma forma de aprendizado. Tudo tem um propósito. Então, eu tenho que me contentar com a minha realidade e não tentar rejeitar a minha realidade ou tentar, de repente, mudar a minha realidade. Então, para o estoicismo, as pessoas que elas vivem, né, sempre relutando com a sua realidade de vida, nesse caso, elas são pessoas infelizes. Agora, as pessoas que já aceitam, né, a sua realidade de vida, elas são já felizes. Então, a gente tem aqui na verdade, um contraponto ao epicurismo, né? A gente tem aqui uma posição muito, como posso dizer, muito impactante, né? Você ser feliz a partir das suas circunstâncias. E isso ele é muito praticável. Acredito que fugir da realidade não é o ideal. Fugir da vida ou fantasiar uma realidade simplesmente para gerar um bem-estar, isso é uma ilusão, ok? Saber lidar com a realidade da vida, ser feliz em todas as circunstâncias, acredito sim que é uma proposta interessante, correta. Né? A gente pode olhar os testemunhos dos homens de Deus e a gente vê que eles também tiveram uma vida de muita renúncia, de muita entrega, de muita dificuldade, de muito sofrimento. Mas eu não posso imaginar que os homens de Deus, né, os personagens da Bíblia, eles eram pessoas infelizes. Eu não posso
Por mais que eu veja ali Paulo escrevendo aquelas cartas, relatando as suas dificuldades, eu não posso imaginar que Paulo era um homem infeliz. Pelo contrário, eu vejo em Paulo a felicidade diante de tudo que ele estava passando, até porque ele relata que aquelas adversidades geraram para ele peso de glória, experiência, perseverança. Aquilo fortaleceu, forjou o caráter do apóstolo Paulo. Assim como a gente vai ver outros personagens também que passaram, né, por uma vida de dificuldade e tal, mas aquelas dificuldades sempre os aproximaram de Deus, fortaleceram, né? Então, a gente vê no epicurismo, no estoicismo, uma fundamentação muito interessante, né? Uma base muito sólida, né? Sobre a questão da felicidade. Isso choca com o nosso mundo hoje, né? Hoje o discurso da felicidade é você ter tudo de bom, você não ter dificuldade, problema. Então, tem-se essa fantasia, né? E o estoicismo, ele vai realmente te levar mais para uma humanidade, você entender a tua vida, você valorizar as coisas pequenas da vida, os momentos pequenos da vida, entender que aquela ideia, né? A gente tem um copo pela metade, né? A gente tem o hábito de enxergar de duas formas. Ou a gente enxerga o meio copo vazio ou enxerga o meio copo cheio. No caso, no estoicismo, a gente vai ver o meio copo cheio. Se aquele meio copo está cheio, porque ali a gente tem aprendido algo. E o que está faltando porque não é necessário, ou porque a privação daquilo que está faltando é importante para o nosso crescimento. Bom, a base do pensamento, né, do estoicismo, da fundamentação dessa filosofia, que não é uma filosofia barata, não é uma filosofia criada do nada, é uma filosofia baseada no determinismo, tá? Então, o estoicismo ele vai se pautar na teoria do determinismo. O que seria o determinismo? O determinismo vai dizer que as leis naturais já foram estabelecidas e que elas vão determinar os acontecimentos. Então, para o determinismo, tudo que acontece porque já estava determinado para acontecer. Então, a história, os acontecimentos, o que existe, já estava determinado para existir e para acontecer. Então, não tem como o ser humano mudar esse fluxo. Diferente do epicurismo, né? Que vai criar aquela ideia de que nós podemos determinar, nós podemos escolher, nós podemos mudar a história, né? Onde tem aqueles chavões, né? Você é dono da sua história, você que deve escrever a sua história. Então, isso gera, né, uma força, aquela questão de autoconfiança que eu posso fazer, né? Já o estoicismo, ele vai partir da realidade de que existem limites, que esses limites já foram estabelecidos e que são eles que determinam os acontecimentos. Então, nesse caso, não tem como, para o estoicismo, o ser humano ir contra aquilo que já está determinado, aquilo que já está estabelecido. Nesse caso, já que o ser humano não vai ir contra aquilo que já está estabelecido, determinado, o ser humano ele deve aceitar aquilo, entender que as leis, né, se desenvolvem e elas têm um propósito. Então, quando eu me contento com isso, quando eu aprendo com isso, eu realmente posso ser feliz, entender que tudo tem um propósito, todas as circunstâncias da vida, né, tudo que acontece, ela tem um propósito. Eu aplico isso na minha vida, tá? A questão o determinismo, às vezes as pessoas têm uma ideia que quem acredita, né, na questão do determinismo são pessoas que não têm opinião própria, que não têm decisão, que não têm iniciativa. Não, não é isso. Tá? Do determinismo, a gente entende que algo já foi estabelecido e que nós temos até
ponto para poder atuar, mas existem pontos, existem limites que já foram estabelecidos. Então, nesse caso, tá? Olhando para a fé cristã, ok? Nós temos aí duas vertentes dentro do cristianismo, tá? Nós temos a vertente do livre-arbítrio, aquela vertente que vem lá de Pelágio, que vem de Armínios, que são pensadores cristãos que vão caminhar na ideia de que é o ser humano que vai determinar. É a escolha humana. Eles vão dizer o seguinte, que Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, e aí ele deu livre-arbítrio para agora o homem decidir o que ele quer fazer. Então Deus não vai intervir, porque o livre-arbítrio do ser humano é que vai determinar, tá? Eu estou falando de uma forma bem aqui simples, né? A gente estudar Pelágio, Armínios, né? Eles têm uma construção muito mais complexa do que eu estou passando aqui, tá? Mas é só para a gente poder entender. Então, existe uma vertente dentro do cristianismo que vai dizer, né, que realmente o livre-arbítrio é o homem que decide e tal. Então, parte muito para o pensamento do epicurismo. Entretanto, a gente vai ter, dentro da comunidade cristã, aqueles que entendem que Deus é soberano, que não é as leis naturais que vão determinar as coisas, mas sim um Deus que é soberano, que criou todas as coisas e que determina todas as coisas. Ele é Senhor. Tá? Então, dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva cristã, há sim já uma predestinação. A realidade humana, a história da humana, ela já foi predestinada. Deus já estabeleceu lá na eternidade todas as coisas. A gente olha, por exemplo, para a história bíblica e a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que Deus já havia estabelecido dentro lá da eternidade, né, a queda humana. O ser humano ia se desviar do seu propósito. E isso já fazia parte do plano de Deus. Então, não que Deus é responsável pela queda, mas a queda faz parte daquilo que Deus já havia predestinado. Quando a gente olha as narrativas históricas, e a gente vê ali que Deus ele vai conduzindo a história. Deus ele leva o povo de Israel, que era o povo dele, ali para o Egito. Deus ele retira o povo queria ficar lá, o povo queria permanecer lá, porque lá eles tinham um certo conforto, né? Uma certa segurança, mas Deus ele tira o povo de lá, Deus abre o Mar Vermelho, Deus faz com que o povo vá até o deserto. Lá no deserto, Deus conduz a trajetória do povo. Depois a história vai mostrar os cativeiros, o cativeiro da Babilônia, Deus levando. Então, assim, olhando para a narrativa bíblica, a gente percebe que Deus ele é Senhor da história. Então, assim, um domínio, uma soberania de Deus sobre os acontecimentos e sobre os fatos, que tem muito a ver com aquilo que, de certa forma, o estoicismo ensina sobre a predestinação. Então, nesse caso, determinação, né? Nesse caso, quando a gente olha para a questão da felicidade, a felicidade ela está relacionada, assim, ela está alinhada com a ideia de que é a nossa aceitação para a realidade de Deus. Quanto mais o ser humano ele tenta viver de forma independente, a gente tem ali no Éden, lá naquela narrativa ali do jardim, que o ser humano ele se ilude com a ideia de independência, que ele vai conduzir a sua história, e ao tentar conduzir a sua história, ele acaba tendo diversos prejuízos, diversas dificuldades, diversos problemas. Então, o ser humano, né, ao longo da história, que tentou caminhar pelas suas próprias vontades, criou para si a sua própria lei, ele sempre viveu em conflito. E aqueles
que se adequaram ao padrão estabelecido por Deus, à lei estabelecida por Deus, eles foram prósperos e encontraram, né, a paz, a segurança, a felicidade e a comunhão com o Criador. Voltando para os dias de hoje, fazendo aqui uma reflexão sobre a felicidade como algo importante para a vida. Quem não quer ser feliz? Por que não estudar o estoicismo, o epicurismo e analisar a questão da felicidade? Quando a gente olha para a felicidade no aspecto do estoicismo, a gente vê, né, que há um alinhamento com a fé cristã. A felicidade dentro da fé cristã é a nossa aceitação. Na verdade, existe um termo que é muito utilizado para entender realmente a verdadeira conversão, é a renúncia, né? Na verdade, a caminhada cristã, o verdadeiro cristão, que hoje, quando a gente fala em cristão, crente, evangélico, protestante, católico, a gente utiliza essas nomenclaturas, a gente acaba generalizando e a gente perde até o real significado, né? Mas a gente resgatando aqui o significado de um cristão, o que seria um cristão? Um cristão seria aquele que renunciou à sua própria vida para viver a vida estabelecida por Cristo, segundo a vontade de Cristo. Então, nesse caso, um cristão genuíno, verdadeiro, é aquele que não vive mais segundo a sua vontade, não vive mais segundo as suas escolhas, mas ele aceita para si a vontade de Deus, a vontade de Cristo, o plano que Deus estabeleceu para a vida dele. Nesse caso, a gente pode entender que a felicidade consiste na aceitação daquilo que é o plano de Deus para a vida humana. Então, isso é muito importante. Isso é aplicável, né? A gente olha hoje dentro dessa religiosidade que muitos veredam pelo caminho, né, da fé cristã, mas querem viver segundo, né, a sua vontade. É o epicurismo, é a escolha humana, é o homem determinando a sua história, determinando, né, a sua felicidade. E a gente vê que o homem vai estar sempre em conflito, sempre buscando, sempre, né, em dificuldade. Obrigado aí, o Vini, né? Colocou aí um boa noite, que Deus abençoe vocês. Obrigado aí, Vini, pela sua presença aí. Estamos juntos aí, retornando aí as nossas lives todas as sextas-feiras, às 20 horas, tratando aí sobre uma temática dentro da filosofia, na perspectiva cristã. Então, a ideia, né, prática é que a aceitação daquilo que é o plano de Deus para a vida humana, ela gera a felicidade. E a luta, a reluta do homem em tentar viver segundo os seus planos, a sua vontade, gera para o ser humano sempre um conflito, luta e guerra. Portanto, a gente vê que o estoicismo ele está alinhado com a fé cristã, olhando dentro da perspectiva cristã, ele está alinhado, porém, vale ressaltar que no estoicismo não existe a realidade de Deus, tá? Eles vão dizer que o determinismo, eles vão partir para o fatalismo, né? Então, na verdade, as coisas acontecem por causa das leis naturais. Então, não há uma intervenção de uma mente criadora, de um Deus poderoso, de um soberano. Não. Para eles, a vida é, na verdade, consequência das leis naturais e a gente precisa aceitar, né, essas leis naturais, a compreender e a partir dali nós vamos, né, ter a felicidade. Já na fé cristã, a gente sabe que não são as leis naturais, mas é um Deus soberano que conduz e comanda todas as coisas. Bom, essa foi a nossa abordagem de hoje sobre o estoicismo dentro, né, da sua relação com a fé cristã.